Salve signo de Câncer, seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Eu sou Flávio Augusto, bora lá para a leitura de vocês, meus amores. Lembrando que são energias predispostas, tá? Essa leitura pode sim estar espelhada, ela pode refletir aí presente, passado, serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá 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 todo. Enfim, vamos lá para a leitura de vocês, signo de Câncer. Tarô, por gentilângues aqui. Grande Eremolhas, hein? Já abrimos com Eremolhas. Fala mais uma. Bem interessante, hein, Câncer? Saindo da toca. Tá, resolveu se jogar numa situação. Fala do eremita aqui. A lua, nossa, 3 cartas, 3 arcanos maiores. O louco. 4 cartas, 4 arcanos maiores. Fundo do deck, a torre. 6 de paus. 8 de copas, o sol. Cancerianas, cancerianos do meu pequeno coraçãozinho. Vocês estão sentindo aí que vocês estão... Tô falando aqui, né? Na realidade, eu não posso falar que é todo mundo que está assistindo, né? Estou falando aqui com cancerianas, cancerianos que estão passando por um processo de introspecção, talvez aqui. Não é isso que eu estou enxergando. Eu estou enxergando uma vontade oculta aqui. Uma vontade, um desejo de fazer algo completamente novo, completamente diferente. Mas existe alguma situaçãozinha aqui na Lua, clarificando esse eremita aqui. Grande Eremolhas, grande Eremolhas. E eu vou explicar por quê, cancerianos, cancerianos. Tem gente que já deve estar até nervoso, já saiu da leitura aqui por causa disso, nessa parada. O problema é que esse tarô, ele traz algum tipo de informação diferente, né? E aqui nós temos a Lua clarificando o eremita. Né? O eremita, esse carinha aqui que está com a cruz, quer dizer, esse carinha aqui que está com a cruz, tá? Se a gente pegar pela simbologia da lâmina, né, pelo significado da lâmina, o que quer dizer a lâmina do eremita, tá? Muito conhecimento, um processo de autointrospecção, dá para colocar autointrospecção aqui também, né? Alguém que está buscando algum tipo de informação, alguém que está buscando algum tipo de saída, solução para alguma coisa muito complicada aqui. E esse muito complicado, ele pode ter a ver com, lógico, obviamente, com situações do passado, pode ter a ver com situações envolvendo medos e inseguranças também, que essa questão da Lua tem alguma coisa para algumas pessoas que é como se fosse algo um pouco mais forte do que você. E aí a gente está falando de uma questão um pouco mais da parte espiritual, propriamente dito, do que dessa questão né, de um desejo, alguma coisa assim. Né? O que mais que essa Lua fala aqui? Alguém que está em dúvida em que caminho seguir, né? Porque entende que um desses 2 caminhos talvez seja uma situação que vai te levar a alguma questão de ilusão. E eu acho bem interessante ela ter clarificado o grande Eremolhas aqui, o eremita, porque o eremita aqui nessa lâmina, ele representa uma outra situação, ele me mostra uma outra situação, né? Ao ponto que o eremita é clarificado pela lâmina da Lua. Aqui, nessa lâmina, nós temos o Sol, né? Porém, esse carinha aqui, o eremita, ele está colocando a cruz dele
na frente do Sol, o que impede ele de ter uma espécie de uma clareza com relação ao caminho que ele está seguindo, ou o que ele está buscando aqui. Isso tem muito a ver com essa questão aqui da Lua clarificando, porque a Lua mostra essa questão do caminho, né? Mas também mostra situações do passado, situações de medos e inseguranças, ilusões. O que está dizendo para mim aqui, Câncer, que eu estou falando propriamente dito com pessoas que estão utilizando de algum tipo de questão que você tenha, algum tipo de situação, ou pode ser, por exemplo, o medo, ou uma insegurança, ou propriamente dito um passado, ou uma sensação de ilusão, para não enxergar ou para colocar na frente, é como se você utilizasse isso da sua cruz, para colocar na frente de algo que tecnicamente está na sua cara. E tecnicamente você intui, sabe que isso é algo que vai te levar para uma nova jornada. Alta sacerdotisa clarificando a lâmina do louco aqui. Tem uma pegada do lado da Lua, essa alta sacerdotisa, com a intuição aqui, muito forte, né? Então, e aí, quando a gente fala daquela pegada do propriamente dito, algo mais forte do que você, Câncer, é justamente isso, é justamente essa questão da intuição, do que você sente. É como se você já, para algumas pessoas, não é para todas, você já tivesse até se enxergando numa situação nova, numa vida nova, num contexto novo, num local novo, sei lá o que pode ser isso. O eremita, né? Ele sai andando por aí. Entende? Não que você vai sair andando aí, não sei, vai que você dá se inspira no Ventania aí e resolve sair de caminhada pelas estradas caminhando a pé, pedindo carona, violão nas costas e ir para Santo Tomé. Na verdade, canceriana do meu pequeno coração. Não posso cantar o resto da música. No fundo do deck aqui nós temos a lâmina da torre, com 6 de paus. É uma lâmina de muita vitória. E ela clarificando a torre e tendo em consideração que a torre é a lâmina 16, a lâmina do diabo é a 15. Quando alguma coisa não dá certo no diabo, ou é uma percepção que você teve aqui, ou alguma coisa deu errado nessa questão do diabo e a torre vem para corrigir. Não enxergo isso, eu enxergo mais a torre como uma questão de desconstrução. E aí eu explico por quê. Porque o 5 de paus, que é a lâmina antecessora ao 6 de paus, fala muito de questões de conflitos internos. Lógico, traz questões de conflitos externos, mas com essa torre aqui, eu entendo que é você passando por algum tipo de obstáculo muito forte. 8 de copas, isso pode ter a ver, sim ou não, com afastamento, ou você se afastando de alguma coisa, ou deixando algo que gosta. Né? Mas esse 8 de copas, ele também pode se representar simplesmente você compreendendo que até então você estava vivendo dentro de um processo da Matrix, onde você de repente, despertou aqui. A lâmina do sol na sequência, finalizando o fundo do deck aqui. Vamos clarificar essa parada? Para a gente entender melhor do que a gente está falando. Eu tirei os tarôs para limpar a mesa, mas por que eu fiz aqui? Vamos lá. Signo de câncer. Cancerianos do meu pequeno coraçãozinho. Peço desculpas pela demora em postar, tá?
porque estou passando diversos processos, inclusive algumas questões envolvendo saúde, então tá um pouco mais difícil do que eu imaginava esse final de ano, mas a gente consegue resolver. Fala da lâmina da lua. Por gentilanx, tarot, achou que ia cair, né, irmão? Grande imperador, aqui, já mostro mais perto a lâmina, tá? Mais uma, não manda outro arcano maior, porque aí o que acontece, tarô? Deixa eu te explicar. Arcano maior, você sabe disso, né? Arcano maior fala de contexto muito grande, eu preciso de entender o que é pontual aqui, tarô. Por gentilanx, meu irmão. Também não gira na mão, filho. Eu acho que foi a torre que girou, inclusive. Fala da lâmina da lua. Complementando o imperador. Poucas palavras, né, tarô? 6 de copas. Pode ser algo que tenha a ver com Ariana ou Mariana aqui. Um pai bravão, nervosão. Ou um pai até que foi legal, mas não te acompanhou nos caminhos mais complicados. Pode ser uma figura masculina, normal, assim, né? Então, homem. Né? Ou uma mulher, pode ser uma mulher, um imperador? Pode. Uma mulher numa energia mais yang, né? Uma pessoa que tem um processo, uma questão de determinação com relação ao realizar muito forte. Né? Então, geralmente, empresárias, né? Mães, que são mães e pais ao mesmo tempo, enfim. Fala mais desse 6 de copas, tarot. 2 de paus. Um passadinho que não foi resolvido. Aqui pode ser você tentando resolver essa questão do passado, ou questão de medos e inseguranças. O que é tudo isso? Primeiro, vamos lá, o 6 de copas não fala só de questão do passado, mas ele fala também de questões nostálgicas. Com relação a essa questão, esse imperador e esse 2 de paus aqui, que entrou trazendo essa questão, essa parada da análise, do estou parado, estou observando o que eu vou fazer, quais são os próximos passos aqui, e talvez sejam esses próximos passos que estejam muito complicados e podem sim estar relacionados a essas figuras que eu falei anteriormente, não vou ficar repetindo, mas, por exemplo, uma questão de um pai aqui, né? Vamos imaginar que esse imperador aqui seja um pai ou uma mãe, né? E no passado aí, para algumas pessoas bem distante, para outras pessoas não tão distante, né? Eu não sei a idade da galera que está assistindo, mas enfim, é como se o que faltasse para você entrar nessa nova jornada tivesse preso dentro dessa situação. Então, algo, por exemplo, que o seu pai fez e talvez tenha dado errado e você, ou sua mãe, né, obviamente, né, ou talvez não tenha nem feito por conta desse 2 de paus. Então, tipo, isso é muito comum, inclusive, em algumas famílias onde, por exemplo, não teve uma ascensão do pai e da mãe numa questão financeira, numa questão de vida, né? E aí o filho, ele cresce com aquela sensação de limite, né? Então, ele não consegue passar, o filho, a filha, né? Não consegue passar além do que o pai e a mãe chegaram. E tem muito isso daqui. E é muito por conta dessa questão. Flávio, não é uma questão de pai, não é uma questão de mãe, isso aqui é Isso daqui pode ser uma pessoa que você se relacionou, talvez, e que de uma certa forma é como se ainda isso tivesse uma pendência, tivesse uma energia pendente nessa questão.
Tem alguém aqui que está fugindo de um passado muito forte. E eu não estou falando só de pessoas. Não estou falando você fugindo de pessoas, mas fugindo de um passado, não querendo enxergar uma situação de um passado. Aqui tem uma questão muito intrínseca, muito internalizada, que pode ser que algumas pessoas descubram, por exemplo, alguma situação de um passado envolvendo uma figura masculina que até então era algo que, tipo, você nem imaginava que isso, né? Ou se imaginava como se tivesse sido um sonho, né? Eu tive um sonho ruim com uma pessoa. Não ruim, pode ser, não precisa necessário. É que é complicado, né, Câncer? Vocês conseguem imaginar o tanto de informação que tem só nessas duas lâminas aqui para a gente começar a falar dessa questão? Eita, Flávio! Não ferra, fi! É que eu ia falar uma coisa e me veio outra na cabeça. A questão é que é o seguinte, o resumo da ópera é a libertação, é a desconstrução. Seja por uma questão em que você esteja buscando, seja por uma questão em que a espiritualidade vai intervir, porque a lâmina da torre eu não tenho nem como falar que é literalmente a questão do dedo de Deus. Chacoalhão. Né? E aqui tem a libertação, e é algo que você já está sentindo. Se a gente está falando de, por exemplo, alguém que está fugindo de um passado, né? Aqui eu entendo que é algo que você sabe. Mas aqui pode ser que tenha alguém fugindo de um passado que nem sabe que passado é esse. Mas que desconfia. Também. Tá? Aí, tirando essas questões um pouco mais complexas, e aí a gente voltando para as questões um pouco mais pontuais, situações envolvendo, sim, pessoas do passado também. Aqui tem uma energia também de alguém que... De alguém que vai... Pode ser que receba a energia... Receba a visita inesperada de alguém do passado também. E eu estou enxergando, inclusive, uma situação, ou um contato, tá? Eu estou enxergando uma situação aqui, muito até para pessoas que talvez... Duas situações. Ou tiveram uma situação interrompida com pouco tempo, e pouco tempo é relativo, ou seja, para algumas pessoas 1 ano é muito tempo, para outras pessoas 1 ano não é nada. Então, adapte a sua realidade. Então, recebam dessa questão, ou uma situação que nem chegou a acontecer, por exemplo. Né? Conheci uma pessoa, não tive... Só que aqui eu vejo você muito introspectivo, internalizado para essa questão. Então, tipo, isso chega de repente na sua energia, você fala assim, agora, que caminho que eu sigo? O que eu faço? Flávio, então você está dizendo que com a lâmina do louco e a autossacerdotisa é para eu aceitar? Não. Não necessariamente isso. Porque a parada se resume numa questão um pouco mais complexa. Porque mesmo com essa situação, mesmo que seja alguém do passado que retorne aqui, que teve ou não um envolvimento, eu entendo que existe uma espécie de uma ressalva da sua parte com relação a isso também. Né? Existe uma conexão também de algumas pessoas muito profunda aqui com alguém. E esse alguém é sim de um passado, mas eu estou falando de uma conexão energética. Entendo por essa lâmina do eremita, com essa cruz aqui, esse 2 de paus, que existe também uma energia de alguém que não está em comunicação com alguém. E é como se isso te prendesse, isso te travasse numa situação atual, onde você sente que você precisa, que você está muito perto de uma libertação,
que você está muito perto de uma nova vida, uma nova jornada, e só que a parada não acontece. Precisa fazer um divorcinho energético aí, hein, canceriano, essa questão aí. Vou deixar no contato aqui o contato da Tati, que é a que faz os meus alinhamentos, né? Os meus divórcios energéticos, que a gente também tem uma pod para fazer divórcio. Enfim, né? Aí você entra em contato com ela, ela é maravilhosa. Só não sei se ela tá atendendo agora no final do ano, mas ela é incrível. Vamos lá, fala do Eremolhas aqui, Tarotsons. Grande Eremita. Meu Deus do céu, que complexa essa leitura, hein? Não faz isso, irmão. Se começar com esse tipo de coisa, 5 de copas, vai bater um arrependimento aí. Pode ser que, inclusive, cancerianos do meu pequeno coraçãozinho, você tenha passado por um processo de transformação maravilhoso, você esteja aqui na dúvida se você volta ao passado ou se você segue em diante. Adiante. E o 5 de copas aqui, né? Trazendo essa paradinha do leite derramado, né? Só que o 5 de copas não é uma lâmina de um contexto tão negativo assim. Por quê? Porque nós temos 2 copas aqui em pé. Então, trata-se de uma lâmina de oportunidade. Se a gente pegar pela configuração das lâminas, pela disposição das lâminas, daria para entender facilmente que esse processo de talvez você não enxergar aqui, né, não querer enxergar uma realidade por conta de medo, insegurança, etc, etc, seja sim um medo de se arrepender, mas também seja um medo de enxergar uma oportunidade que talvez você saiba que seja muito boa, mas você está com um certo receio aí. E esse receio pode estar ligado com questões do passado, tudo que já foi dito anteriormente. Fala aqui para mim da lâmina do louco, Tarotsons, por gentileza. É muito arcano maior para pouca leitura, né? Fala mais aqui dessa questão do louco complementando. A temperança no fundo do deck com a lâmina do louco e o 8 de copas de novo. Flávio, quais são as energias, pelo amor de Deus, que nós estamos agoniados para entender essas energias. Eu vou considerar esse fundo de deck aqui, tá? E vou considerar a lâmina do louco em 2 circunstâncias. A primeira delas em aquário, porque, eu não consigo olhar para a lâmina do louco e não enxergar aquário. Sagitário também. A justiça, Libra, Torre. Se a gente pegar pela escola de Eliphas Levi, dá para dizer que é Capricórnio, porque é o que eles entendem. A lâmina do Sol, algumas pessoas compreendem como Leão, eu também compreendo. O Imperador, Áries. Grande Eremolhas aqui, trazendo a questão de Virgem. A Lua, eu considero 2 energias, tanto Peixes como Câncer. A alta sacerdotisa dá uma reforçada em Peixes aqui, né? São essas energias mais fortes. A Justiça aqui com o 7 de copas. E aí, clarificando essa questão da lâmina do louco, são N, é como se a partir do momento que você tirar o fardo da frente do Sol, você, Câncer, vai ter inúmeras possibilidades por justiça divina. 7 de copas com a justiça me mostra um equilíbrio com relação a algumas questões de dúvidas. O equilíbrio com relação a algumas questões de fantasia, de ilusão. Ou até mesmo aquela questão da escolha, o que eu faço? E tudo isso está ligado com esse eremita tampando o Sol com a cruz que ele está carregando. E qual é a cruz que Câncer está carregando aqui? Tarotsons, por gentileza.
tirando a do arrependimento. A estrela, energia de aquário, reforçando aqui, 8 de ouros. Um trabalho que a espiritualidade, com a espiritualidade? Tem uma parada que mudou de figura aqui. Tem alguém Tem alguém do signo de câncer aqui, que a hora que se voltar para a espiritualidade... Por que eu tô tremendo, gente? Eu tomei corticoide? Não lembro. A estrela com o 8 de ouros. Tem alguém que está fugindo aqui de uma responsabilidade espiritual, um compromisso espiritual que você fez. E a espiritualidade veio nesta mesa para falar a voz missê, que a partir do momento que você parar de fugir, tudo isso que está acontecendo vai parar de acontecer. Inclusive, essa sensação de doideira que você está tendo aí. Eu não sei que é isso que você fica... não sei se eu estou ficando doido, não sei se eu estou ficando doido, não sei o que eu estou enxergando. Tudo isso vai parar. Para outras pessoas aqui... tem mais recado, né? É que tem alguém que acha que é um fardo muito grande trabalhar com a espiritualidade, ou se lascou aqui trabalhando com a espiritualidade, largou, agora tá mais lascado ainda. Só que a justiça tá aqui na mesa, né? E aí, gente, isso daqui é uma mensagem específica. Sim, se eu for colocar para 2, 3 pessoas no máximo. Para outras pessoas aqui, essa questão do 8 de ouros com a estrela, sendo uma questão de carga aqui... Fica muito complicado de falar nessa questão do eremita com a lua, porque a gente pode estar falando aqui de queimas de karmas. Como se você tivesse mais 8 karmas para queimar. 8 situaçõezinhas. E alguém não está querendo enxergar, ou não está querendo fugir, não está enxergando, porque... Não está enxergando... por conta do fardo, de entender que colocando... Nossa, de leitura assim que eu gosto. Fala aqui, tarô, por gentileza. Complemente essa parada aqui da estrela com 8 de ouros aqui, 4 de paus. Tá vendo muito 11 e 11, né? O buraco é mais embaixo aqui. Algumas pessoas entendem que a espiritualidade está sendo uma espécie de uma carga né? E não está querendo entrar nisso. Ou está com medo de entrar nessa parada e não dar conta. Só que a espiritualidade está falando aqui, ó, você está pronta, você está pronto para isso. Flávio, não é nem uma questão de nada de espiritual, é uma questão envolvendo um lugar, uma pessoa, qualquer coisa aqui, que não seja essa parada do espiritual aqui. A estrela com 8 de ouros, você foi preparado para a espiritualidade para um determinado caminho. Se a gente for entender que que esse eremita está em busca de um propósito, seja só, ou seja com alguém, encontrando alguém, enfim... Né? Se a gente entender a partir desse pressuposto, a gente compreende que o seu propósito ele está sendo tolhido pelos seus bloqueios, ou por algumas questões que ou por alguma coisa que você talvez não esteja querendo ver. Na questão de você estar colocando um fardo na frente disso, então vamos imaginar que esse fardo seja um medo. Um medo por quê? Um medo porque uma vez eu acreditei na espiritualidade, fiz o que tinha que fazer e não deu certo. E é mais ou menos o que
a espiritualidade está me mostrando na mesa que é o seguinte: na realidade, para algumas pessoas, isso é bem específico, teve uma espécie de uma preparação. É como se, Flávio, mas é um saco essa parada de ser preparado para fazer as coisas. Eu concordo de vez em quando, de verdade. Principalmente as questões de teste. Quando isso é um teste da espiritualidade. Vocês estão à vontade de mandar, sabe? Mas a questão é que é o seguinte: pare e pensa, se naquela época talvez algo que você quisesse fazer, ou vamos imaginar que não seja nem sido você, tenha sido seus pais, sei lá, que tentou fazer uma coisa e não deu certo, você ficou com isso na cabeça. Primeiro que talvez eles não tinham o preparo necessário para isso. E se for você, você não tinha o preparo necessário para isso. E se você estava se sentindo preparado para isso e deu ruim, é porque muito provavelmente você já entrou na situação com medo danado de dar merda. E por isso que deu merda. Flávio, mas você está falando que foi um preparo. Foi, de uma certa forma. Se eu quero algo grande que eu não sei como lidar com algo grande, eu tenho que ser preparado para isso. Vai aprender a dirigir numa preula de um Celta e quer comprar uma Ferrari? Primeiro poste com certeza vai ser seu. Você não vai saber nem onde é que troca a marcha do trem, filho. Sei lá com quem eu tô falando aqui. Olhar e falar, cadê o câmbio do carro, gente? Meu Deus. Então, assim, tem muita coisa aqui. Só que o resultado, né, o que fala, o que fecha, é que a partir do momento que passos forem dados aqui, que você tirar seus fardos da frente disso, que você parar de colocar. E aí, eu vou falar... Não vou falar isso. Não vou falar isso porque eu já... Ia ser a terceira ou quarta vez que eu ia falar um signo de câncer sobre essa palavra, sobre a questão de vitimismo. Eu não falo mais de questão de vitimismo para signo de câncer. Porque eu tomo xingo pra caramba, ficam me mandando mensagem no WhatsApp falando que eu sou uma pessoa grossa, que eu não sei lidar com as pessoas. Primeiro que eu não ligo. E realmente, não é que eu não sei lidar com as pessoas, mas eu tenho um jeito... Daorinha, embora meu ascendente seja câncer. E as pessoas ficam me xingando porque eu falo, é vitimismo. Quem me xinga porque ouve a palavra vitimismo e se inflama, é porque pô. Eu não tenho culpa disso. Não fui eu que transformei você nisso, que fica bravo comigo. Pô, entende? Então, assim, pode ser também essa questão. Né? E aí, quando tirar isso... não é como se apresentasse uma oportunidade por justiça para você. Uma nova jornada. Não. Várias oportunidades. Múltiplas oportunidades. Para você escolher, quero isso, quero aquilo. Tipo aquele memezinho lá do Michael Jackson. Eu quero aquele piso ali. Não, mas não tá à venda. Mas eu quero. Mais ou menos isso. Entende? Então, assim, tem uma pegada desse tipo aqui, gente. Conselho aqui para finalizar, signo de câncer. Isso que eu falei, eu vou fazer 20 minutos de leitura. Corre. Não vou nem tirar mais nenhuma. Corre, que você não tá ferida, você não tá ferido, não. Você só acha que você tá ferida. Flávio, se der errado. Por que as pessoas se preocupam tanto com se der errado? Tipo, um monte de coisa já deu errado na vida da pessoa. E a pessoa continua ali. Ela pode estar trancos e barrancos, pode estar. Só que aí você pergunta para a pessoa, e geralmente é assim, tá, mas o que você tem feito? Não, porque eu faço, eu insisto, não sei, mas sempre a mesma coisa. E deu certo alguma vez? Não, não deu. Aí a pessoa fica olhando para você. Poker face também, porque... Né? Aí tá, então faz diferente. Não, mas aí eu tenho medo de fazer diferente. Então continua no errado. Porque no errado vai dar, lógico. O julgamento veio como conselho aqui.
Tá? É só olhar para a lâmina, acho que eu não preciso dizer nada, né? Tipo, sabia que essa lâmina aqui ela tem uma ligação direta com a lâmina da morte? É muito interessante. É uma ligação direta. Se a pessoa for esperta, se a pessoa for braba mesmo, a hora que ela entra dentro da energia, que ela sai da energia do enforcado e entra dentro da energia da lâmina da morte, ela ressurge no julgamento. Ela nem passa pela temperança, nem pelo diabo, nem pela torre, nem pela estrela, nem pela lua, nem pelo sol. Vai direto para o julgamento. Não é difícil acontecer. O julgamento aqui já fala propriamente de as trombetas aqui tocando, falando, ó, sirene aí, ó. Já passou do tempo. O que foi isso que passou? Tô vendo uns trem meio estranho aqui hoje. Tá estranho. Aí no fundo do deck, El Papito, o Papa aqui com o 3 de espadas, cavaleiro de espadas, em cima de espadas, com 5 de espadas, carregando tudo para espadas aqui. É só uma sensação de perda. Se você parar para pensar, no fundo você não perdeu nada. Flávio, mas eu sofreu mentalmente, sofreu emocionalmente um pouquinho também, então quem nunca sofreu? Vixe, Maria, pelo amor de Deus. Já tem até um meme que eu vou pedir pro Papai Noel que o que eu tenho já não tá aguentando. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Vamos lá, gente. Para você que não conhece meu parceiro JC, gente, o like é muito importante. A gente está ciente que pelo aplicativo tá complicado, porque se você ouve um vídeo atrás do outro, só que se você descer a tela do vídeo de baixo, assim, vai aparecer o vídeo em full screen, nessa posição vertical, né? Se eu olhar lá embaixo, alguns vídeos tem como dar like, tem como comentar, tá? Então, se tiver com dificuldade, lógico que não vou falar mais do YouTube. Toda vez que eu falo, ele me ferra. Então, assim, graças, YouTube. Muito obrigado, meu lindo. É só uma brincadeira, tá? O meu parceiro JC, porque é meu mestre e eu tenho autorização do mesmo para fazer isso. Pode ter certeza disso. E você que deixou o like, muito obrigado. Ó, Jesus felizão aí, ó. Super be happy que você fez isso. Quero agradecer você inscrito no canal, você que sempre curte, comenta, compartilha. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Mega beijos. Tchau, tchau, meus amores.